Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o NF Tadeu e eu vim trazer aqui hoje mais um vídeo pra vocês sobre Helium, ou Helium. É uma rede que tá todo mundo muito interessado aqui no canal, que eu tô percebendo, e tô recebendo várias mensagens com dúvidas e tal, então eu vim trazer um panorama geral sobre o que ela é e os pontos principais para a mineração dela, que vai ser o foco maior desse vídeo, tá? Acho que tem muito conteúdo legal sobre mostrando o que é a rede, mas sobre a parte de mineração é mais nebuloso, né? Então eu vou dar só uma introduçãozinha aqui. A Helium é uma rede de transmissão de dados, tá? Sobre a internet das coisas, que é o IoT. Por exemplo, pensa comigo, no meio de uma fazenda no interior, o fazendeiro ele tem os gados dele e uma plantação dele. Aí ele quer microchipar essa rede dele aí, essa plantação dele ou o gado dele, com características genéticas, localização, essas coisas. Só que lá a gente sabe que o sinal da internet é muito ruim. E por o sinal da internet ser muito ruim, é, e o custo de colocar uma antena lá é muito caro e com pouca demanda, as grandes operadoras aí elas não têm interesse de colocar uma antena lá. Então a Helium vem com essa ideia, né, de fazer uma rede de transmissão de dados mais descentralizada. Você tem um aparelhinho que você faz essa conexão de dados. Aí com isso o cara consegue ver, sei lá, onde está o gado dele, ver todas as características dele remotamente e como se tivesse internet nele, né? E essa é a ideia mais ou menos da Helium. Se vocês quiserem, eu vou falar um pouco mais sobre mineração agora. Tem muita coisa nebulosa, ainda ninguém sabe direito. Isso é um problema, na verdade, que eu acho que a informação tinha que ser mais clara. Mas como a rede também é nova, a gente tem que dar um pouquinho de desconto, né? Bom, não é tão nova assim, né? Ela surgiu em 2013, se eu não me engano. Mas se não foi nesse ano, a data do primeiro aporte foi. Esse site aqui mostra os aportes nas empresas, tá? Ela recebeu um aporte de 3 milhões de dólares em 2013 e foi recebendo outros aportes quase anualmente ou bienalmente. E agora no último ano de 2021 recebeu um aporte de 110 milhões de dólares. Esses aportes não são necessariamente para comprar aparelhos, porque os aparelhos eles são comprados pelas pessoas que querem investir na rede minerando, né? Mas eles são usados para marketing, para desenvolver a própria rede com as questões de tecnologia. Para vocês verem quais são os mineradores, vocês têm que vir aqui no site da Helium mesmo. Você clica na parte de mine e aqui tem todos os aparelhos credenciados, tá vendo? O problema é que esses aparelhos aqui, a maioria deles está em falta ou demoram muito tempo para conseguir, porque a demanda sobre a rede está muito grande e todo mundo está querendo ter o seu minerador. Por exemplo, esse Bobcat. Essa é uma das marcas mais tradicionais, tá? E uma das vantagens de você ter uma marca mais tradicional é que você tem muito mais conteúdo sobre ela se você for procurar na internet. Só que ela tem um problema também. Como ela é mais conhecida, tem uma demanda enorme. Tá de 20 a 28 semanas por ordem para eles enviarem seu aparelho. E isso é difícil, né? Porque, pô, você vai demorar 20 semanas para chegar um negócio na sua casa, 5 meses para mais. Então, é um trade-off que você tem que ver isso entre e outras marcas mais novas. Tipo, a Link, você consegue fazer encomendas mais rápidas por ela. A Realtek, a Link tem a revendedora no Brasil que é a TCT, a Realtek também consegue receber mais rápido, que são os meus dois aparelhos, por exemplo. Tem outros aparelhos também da Nebra aqui, que estão com um preço altíssimo também, todos têm um preço alto. Sei lá, acho que no mínimo você vai conseguir por uns 4, 5 mil reais aí. Mas eles estão tudo fora de estoque, tá? E lembrando que pro Brasil, uma coisa importante é que você tem que ser esse AU915 a frequência, porque a frequência é homologada pela Anatel. Então se você pegar uma frequência da Europa, da Ásia, o seu aparelho vai conectar muito menos e pode ser que ele tenha problemas. Na verdade, pode ser que ele nem conecte, né? Tinha uma galera que tinha conseguido esses aparelhos US915, que eles estavam mais fáceis de conseguir um tempo atrás e estava funcionando, mas eles estão começando a ter problemas agora com as novas atualizações de rede, tentando ser mais fidedignas com as redes locais. Então não comprem o S915, comprem a U915, que é a frequência do Brasil, tá? Bom, vamos falar um pouco mais dos aparelhos em si depois que você já vai ter eles em mão, certo? Se a gente for olhar aqui, eu peguei alguns pontos isolados, tá? Por exemplo, esse aparelho aqui em Santos, tá vendo? A gente vê que na região de Santos aqui não tem nenhum aparelho quase, no litoral de São Paulo, né? E daí você vai ver, o rendimento dos caras são bem baixos. A gente pega os últimos 30 dias, na verdade 30 dias é desonesto porque ele não tem tanto tempo, mas nos 14 dias ele ganhou 2 dólares. Só que o aparelho custa 4, 5 reais. Tipo, vale a pena você instalar um aparelho na sua cidade se a sua cidade não tiver nada, tipo aqui assim? Não, não vale a pena, tá? Ao menos que você esteja pensando no futuro, que sei lá, potencialmente a sua cidade enche de aparelho, você já quer ter o seu e tal, mas pensando no curto prazo não vai valer a pena, tá? Vamos pegar outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui em Rondônia, peguei mais no norte do país. Aqui a gente vê que está nessa cidade aqui que eu não conheço particularmente, mas também, mesma coisa, nos últimos 14 dias rendeu pouco menos de 2 dólares, só que você vai pagar 5 mil reais no aparelho para render 2 dólares por 15 dias, ou seja, 4 dólares por mês.
não vale a pena. Então, uma ideiazinha que vocês podem ter para você levar para sua cidade os aparelhos, tipo aqui em Cuiabá, não tem tanto aparelho que em São Paulo e tal, mas a galera monta uma rede, tipo, vai chamando os amigos e vai montando uma rede, cada um vai colocando na sua casa e tal, que os aparelhos precisam se conectar entre si para eles conseguirem gerar algumas transações para serem remuneradas, né? Não adianta você ter um só, quer ver, ó, pegar esse aqui de São José do Rio Preto, deve estar minerando pouco, então, porque não tem nada perto. Aí ele vai lá e tá minerando 500 mil dólares por dia, tá ligado? Aí, ó, não tem erro. 2 dólares, tá vendo? Então, galera, vocês têm que pensar que se vocês quiserem investir num aparelho desse, a cidade tem que ter uma rede mais ou menos construída ou você vai formar a própria rede. Entendeu? Porque os aparelhos eles têm que se conectar, senão não adianta, eles vão ficar de enfeite na sua casa. Aqui é Sorocaba, o cara deve ter montado a rede perto da casa dele, vai ganhar pouco, porque tem poucos aparelhos, mas ele tem um potencial maior de crescer da rede, né? Vamos ver aqui quanto que ele ganhou nos últimos 14 dias para deixar um período de comparação. Ah, ele ganhou 3 dólares. Não é muito mais que os outros, mas se você for para pensar, é 50% a mais, né? Enfim, tá? Vamos lá. Aqui, essa daqui eu coloquei na cidade de Nova York. Para vocês verem como que a rede nos Estados Unidos é bem mais robusta que o Brasil. E aqui a gente tem muito potencial ainda para avançar. Só que tem alguns contras, digamos assim, de uma rede ser tão cheia assim. Vocês podem ver que cada hexágonozinho desse seria mais ou menos a localização ideal de um aparelho. Nessas brechas são os espaços que, sei lá, eles precisam ter um aparelho ali para a rede se conectar naquela região melhor, nesse perímetro aí. Só que quando tem muito aparelho na mesma região, tem uma penalização da rede. Por quê? Porque para a rede não faz sentido você colocar 40 aparelhos no mesmo lugar. Ou seja, se você quiser colocar 10 aparelhos na sua casa, não faz muito sentido. Por quê? Porque se você colocar vários aparelhos no mesmo lugar, você não está ampliando o alcance da rede. Você está simplesmente repetindo na mesma região. Ele fica com uma qualidade um pouco melhor, óbvio, porque tem mais aparelhos, mas você não está ampliando a rede, que a rede, a ideia ela é mapear todo mundo, assim, né? Então, se vocês forem olhar aqui, clicando aqui, eu peguei um aleatório, tá? Vocês podem pegar outros. E esse site aqui é muito bom para você tirar todas as suas dúvidas. Tipo, você tem que olhar nele e ver como é que tá a mineração das pessoas na sua região e tal, porque não dá para eu saber onde você tá para olhar exatamente o lugar que você está interessado em colocar aparelho. Foi uma galerinha, tive um problema na internet aqui e não estava abrindo as páginas, mas vamos lá. Então, aqui a gente pega esse hexágono, a gente vê que tem muito aparelho nele. Todos estão vermelhinhos aqui, se vocês forem ver. Esse vermelhinho é a escala de transmissão, que nem eu comentei. Se tem muito aparelho nessa região, nesse hexágono, eles começam a dar punições, porque a ideia é você expandir a rede, não concentrar. Então, a gente vê aqui, ó, esse cara aqui tem um call chip com antena de 2 dBis a 70 metros de altura. Ele ganhou nas últimas 24 horas 2 dólares, é bem mais, porque ele ganhou nas últimas 24 horas 2 dólares, que é bem mais do que aqueles outros caras que a gente viu em casos isolados no mês 22. Então, se você quiser começar a montar uma rede na sua cidade, é bom porque tendo, ao mesmo tempo que ele tem poucos aparelhos, mas ele tendo uma rede de aparelhos que eles se conectam entre si, é legal porque eles vão dar uma remuneração sem tantas punições que nem eles dão no caso desses aparelhinhos aí, que tem 50 um em cima do outro. Tá vendo aqui, ó, esse caso aqui do Brasil, por exemplo. Esse cara aqui, ele tem uma escala de transmissão de 0,87, tá bom? Que é uma escala muito melhor. É de 0 a 1 esse nível. Enquanto aqui a gente está com 0,04, que é quase o mínimo. Aqui a gente está quase o máximo, que é 1. Porque a região tem bastante... Tem bastante não, tem alguns hotspots, mas ela não está empanturrada que nem o outro. Daí, nas últimas 24 horas o cara fez 8 dólares. Mas não é só isso que importa, tá? Só que esse é o quesito que eu acho muito nebuloso ainda sobre a mineração. Porque, assim, tem duas coisas principais que dão ganhos, né? Na mineração, que são, de certa forma, um consenso. A antena, que é a DBI, que é o mensurador dela, e a altura. A altura porque, conforme mais alto, né, a gente sabe que as antenas elas ficam normalmente em lugares altos para elas não terem barreiras físicas, tipo um prédio na frente, e elas conseguem disseminar mais o raio de alcance delas numa altura maior, que vai ampliando o range dela, né? E aqui é o ganho da antena também, que, enfim, se a antena for melhor, ela consegue espalhar mais sinal, né? Aí, são esses dois pontos. Tem hora que a gente vê que um cara, em geral, quem tem uma altura maior e antena melhor, vai ganhar mais, né? Mas tem casos que não são assim também. Aí eu não sei dizer também se é porque a pessoa... Porque isso aqui, quando você faz o seu cadastro no aparelho, você atualiza manualmente. Você coloca lá, minha antena é de 8 dBi, porque você sabe quanto que é a sua antena. E minha altura é tantos metros que você consegue estimar quantos metros que você tem de altura. Se você está no terceiro andar, então você tem uns 10, 12 metros de altura, mais ou menos. Você estima aqui e coloca no site pra, enfim, pra cadastrar o aparelho, né, na sua localização. Só que, assim,
não é uma coisa que eu falo que tem relação direta, entendeu? Tipo, tem muitos aparelhos com antena escrito, pelo menos tem uma antena ruim, mas tem ganhos muito bons, tá? Então, pessoal, eu acho que são mais ou menos esses os principais pontos que você tem que se atentar quando você for colocar no seu aparelho. Ver a rede, como é que tá a região, entra nesse Explorer Helium aqui, dá uma olhada na sua região se tem aparelho ou não, para o seu hotspot se conectar. Ver se não tem, vale a pena você colocar um, ou você vai tentar montar uma rede com seus amigos, falar e tal, tentarem conversar com um monte de gente, porque é aquilo. Se você pegar bem no comecinho, você tem uma vantagem, né, competitiva em relação aos outros que vão entrar depois. Você vai começar a ganhar mais cedo e tal. Mas ao mesmo tempo, se der errado, você tem mais chance de se ferrar. Mas eu acho difícil dar errado, porque a gente vê que a rede já, já é robusta fora do Brasil. Então a ideia é ela expandir no Brasil. Mas lógico, se você morar, sei lá, numa aldeia no interior sei lá, do Acre, aí realmente vai ser mais difícil chegar lá, né? Porque talvez não tenha tanta necessidade de ter esse tipo de aparelho lá. Mas se você morar em capitais ou em grandes cidades, talvez seja uma coisa legal. Se na sua região não tem, você expandir essa rede, tá? Aí tem a questão da altura também e do ganho de antena. Lembrando que o aparelho, provavelmente seu aparelho vai vir com uma antena, todos os aparelhos quase que eu saiba vêm com uma antena, só que você pode comprar uma antena melhor, né? Só que aí é outro custo. Lembrando que o aparelho vai custar, sei lá, uns 4, 5 mil reais chutando baixo. Você vai ter que gastar mais uns R$ 1.000 com uma antena. Então você tem que pensar também que o investimento não é alto, não é baixo, é alto. E daí e daí as pessoas perguntam, quanto tempo você acha que eu recupero o investimento? Então, cara, se você morar aqui em São Paulo ganhando $8 por dia, você vai recuperar numa certa velocidade. Você divide os seus 5 mil reais por $8 e você vai ter um número. Só que se você tiver, se for, sei lá, aqueles caras que eu mostrei aqui em Santos, pô, esse cara aqui vai demorar muito mais tempo se a rede continuar assim. Porque tem outro quesito. Aqui você minera, não é em dólar, você minera em Helium, que é uma moeda, né? Helium criptomoeda. Ela, ela tá valendo hoje R$ 220. Mas se você for ver o gráfico de evolução da moeda, ela tá crescendo. A internet tá ruim, meu Deus do céu. Mas a internet, aí ó, se for pegar o gráfico dela, ela começou valendo quanto? R$ 8 e hoje tá 200, pô. Entendeu? Tipo, então você minera em Helium. O Helium crescendo, o valor dele, você vai ganhar mais dinheiro também. Mas por outro lado, a mineração ela tem uma característica que é igual ao do Bitcoin, né? Eles dividem o número, as moedas sendo mineradas em um período de tempo. Teve a última divisão agora nesse último ano de 2021, que reduz pela metade, né? E daí eu não lembro exatamente quando que é a próxima data, que vai ser esse corte também de recompensas. Mas. E a moeda é finita também. Então, tipo, ela vai diminuindo o número de moeda, o que tende a aumentar o preço, mas também vai fazer que as pessoas minerem menos, em quantidade absoluta de moeda, né? É um contrabalanço. Você minera menos, mas a moeda vale mais, então você ganha mais, tá? Acho que eu cobri os principais pontos aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu saiba responder, fiquem à vontade para comentar. Deixa o like, se inscreve aí e é isso. Valeu, galera. Abraço.